Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para iniciar mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. Como você já está acostumado, nós sempre trazemos assuntos aqui de grande relevância, preocupação e tudo aquilo que faz parte do dia a dia de um condomínio ou de todos os condomínios. Eu gostaria que você, que sempre está conosco, nos prestigiando, assistindo e recebendo novas informações, que dividisse a informação do nosso link, do nosso programa no YouTube, para que as pessoas possam, todas as terças-feiras, às 19 horas, receber, assim como você, informações e tudo aquilo que é importante para você. Lembre-se que é importante você se inscrever, ativar o seu sininho, para que você possa sempre estar antenado com as nossas ações e os nossos programas. Obrigado a você por estar conosco. Hoje nós vamos tratar de um assunto ligado à parte técnica dos empreendimentos, à parte de engenharia. Nós sabemos que os empreendimentos estão cada vez maiores, cada vez mais sofisticados, os empreendimentos têm cada vez mais apartamentos e isso requer uma atitude muito proativa por parte dos condôminos, do corpo diretivo, do síndico, para que obras, para que o recebimento do empreendimento da construtora e para que as obras que são feitas dentro das unidades estejam em conformidade com todos os princípios técnicos, ou sejam, leis, normas e direcionamentos que são passados pelas entidades responsáveis. Para isso, hoje, nós teremos aqui a alegria de receber o engenheiro Samuel. O Samuel é um engenheiro extremamente competente, experiente. Conheci o Samuel já há muitos anos. Ele já, como diz no jargão, já tocou obra, já colocou aquela bota suja de pisar na obra e sair toda empoeirada. E depois entrou para a área de assistência técnica. Hoje é um empresário que possui uma empresa altamente qualificada para prestar serviços de vistorias, de perícias, enfim, nós vamos entender tudo que ele faz e como tudo isso beneficia a vida em um condomínio. Samuel, seja muito bem-vindo, estou muito feliz em receber você aqui, finalmente, Sim. Né? A gente já tinha falado em outros momentos de ter você conosco, mas hoje realmente temos esta oportunidade. Por favor, Samuel, diga quem é você, o que você já fez, a sua formação, o que você está buscando, enfim, dá um raio-x aí da sua apresentação. Vamos lá, Demilson. Primeiramente, é uma honra participar do seu programa aqui, do Mr. Pod. Muito obrigado. Eu sou engenheiro civil, pós-graduado em avaliações e perícias de engenharia, pós-graduando na área de patologia das construções. Sou formado já há um pouquinho mais de 16 anos. Atuei por bastante tempo em uma das maiores construtoras aí de São Paulo, na execução de obras dentro e fora de São Paulo, de alto padrão, altíssimo padrão. Hoje, depois eu trabalhei na parte de assistência técnica para essa mesma construtora, na área de coordenação, tá? Durante 4 anos, na implantação de condomínios, atendimentos, inclusive atendimentos nessa área de laudos e perícias, processos e tudo mais. Hoje, eu já me desliguei dessa empresa, estou com a Cume Engenharia, acho que o Ale depois coloca no site aí também. Ale, coloca aí ó, o GC e também se tiver alguma outra imagem, pode colocar para nós aqui da Cume Engenharia, tá? Pode seguir. Vamos lá. Então hoje a gente atua com as construtoras no laudo cautelar de vizinhos e laudo de entrega de empreendimentos e também na parte de assistência técnica judicial e perícias. Aí tá a página da Cume. Isso, né? Ale, tem um site lá de serviços, Ale? Ali. Lá em cima. Clique em serviço, lá do lado direito em cima. Isso. Perfeito. Sobe um pouquinho. Tá aí. Então a parte de patologia aí, de fachada, impermeabilização, revestimentos. A parte de inspeção predial, que é aquele diagnóstico geral
para os empreendimentos já um pouquinho mais antigos aí. Então, é um check-up das edificações. Assessoria técnica condominial na aprovação de reforma, gestão das reformas de acordo com a 16280. A parte de avaliação de imóveis urbanos e rurais. Laudo técnico diagnóstico, falei, assistência técnica judicial, laudos e pareceres técnicos. E a de perpétuo aí na parte de circunvizinhança, entrega de obra, laudos também de origem locativa aí, materiais e serviços. Legal. Então vamos lá, Samuel, como a gente sempre diz, vamos começar do princípio, né? Nós sabemos que cada vez mais temos empreendimentos sendo entregues. A gente anda um pouco aqui pela área da região metropolitana da cidade de São Paulo, e qualquer bairro que a gente passa tem muitos empreendimentos em construção, outros em lançamento, outros quase prontos, enfim, e outros sendo entregues. Então, sabemos que o momento da entrega do empreendimento é um momento crítico e importante em que vai determinar se aquele condomínio que está se instalando nesse empreendimento vai ter uma vida tranquila, vai ter uma vida de sucesso, e sabemos que isso passa não só pela parte financeira, não só pela parte de pessoas que vão trabalhar, mas principalmente pela parte de engenharia. Então, o que você, como um profissional altamente qualificado, com uma expertise imensa nesse segmento, recomendaria a um corpo diretivo novo que assumiu, foi eleito na Assembleia, na AGI, deveria fazer para receber o seu empreendimento e não ter problemas? Demilson, primeiramente, essa fase de transição é muito importante entre a construtora e o condomínio, tá? Certo. Tanto a construtora deve fazer o laudo ali de constatação da forma que ela tá entregando esse empreendimento. Uma vez que aconteceu a GI, iniciou a implantação desse condomínio, começam-se as reformas. Começam a danificar o que foi entregue pela construtora. Então, esse laudo para a construtora é importante constatar de que forma que ela está entregando aquele empreendimento. Aí envolveria a vistoria das áreas comuns. Isso, toda a vistoria da parte de área comum, se de interesse da construtora, uma outra unidade para caracterizar essa entrega também. Para a parte do corpo diretivo, condomínios, é interessante sim sair com um apoio técnico, com um engenheiro ali que tenha o conhecimento, tenha a vivência, tenha o conhecimento de normas, leis, principalmente com essa grande revisão que a gente vem tendo nos últimos anos. Uhum. A IT de corpo de bombeiro, norma de garantias, a própria norma de reformas. Então, a 17170, que a gente conversou um pouquinho, a 16280. Então, ter o conhecimento dessas normas, ter o conhecimento dos sistemas que estão sendo entregues pela construtora, que antigamente era basicamente hidráulica, elétrica, uma bomba, duas bombas. Hoje os projetos são muito mais complexos. Então, mudou aquela figura do síndico morador e criou-se um síndico profissional, que tem que ter conhecimento. Mudou aquela figura do zelador que fazia tudo dentro do condomínio, que ele era zelador, manutencista, gerente predial, mensageiro, instalador de cortina. Exato. E por aí vai. Então, hoje a gente tem a figura de um gerente predial nos condomínios, tem um síndico profissional, e a ideia é gerenciar todos os prestadores de serviço e manter registro de tudo isso. Então, é fundamental que na largada ali, o condomínio também tenha o conhecimento técnico, tenha alguém ali do lado dele, trabalhando, às vezes até em conjunto com esse engenheiro da construtora, para ver o que está dentro ou não das normas, das leis e do que foi prometido também pela construtora para os condôminos, né?
Tá. Depois da assembleia de implantação, normalmente as construtoras marcam bem próximo mesmo, às vezes é no dia seguinte, ou às vezes 2, 3 dias depois, a entrega das áreas comuns para o corpo diretivo, e quando eu falo corpo diretivo, o síndico está junto, né? Então se marca essa entrega das áreas comuns em que esses condôminos, juntamente com o síndico, vão receber as áreas comuns. Só que muitos síndicos, por mais que eles possam ser profissionais, a maioria não tem formação em engenharia, né? Correto. Membros do corpo diretivo, às vezes, um sei lá, é decorador, o outro é economista, o outro é um médico, enfim, também não tem aquela vivência. Então, você entende que seria o ideal, então, a contratação de uma empresa como a Cume Engenharia para fazer esse recebimento do incorporador e da própria construtora, para então fazer um laudo de incompatibilidade daquilo que está sendo entregue, de forma a exigir que a construtora faça aquelas correções. Como é que funciona isso? Eu vou falar de um caso recente, tá? Eu não vou identificar condomínio, mas... Isso, não precisa identificar. Só nem construtora, eu fiz o recebimento de dá uma ideia do porte do condomínio, que isso é importante para a gente... Um empreendimento entender. De uma torre em torno de 300 apartamentos. Correto. Onde foi entregue aí pela construtora. Uhum. Então, nós atuamos no laudo de recebimento das áreas comuns para esse condomínio, porque a construtora chamou, no primeiro momento ela chamou o corpo diretivo, o síndico, para estar lá para esse recebimento que o senhor comentou. E chegando lá, tanto o síndico quanto o corpo diretivo, se deparou com um cenário de que a obra não estava pronta. Faltando pintura, ambientes sujos, faltando sinalização. Então eles falaram, peraí, a obra não acabou ainda. Como que você quer me entregar algo que não está pronto? E o posicionamento da construtora falou, não, o que vocês apontarem a gente vai corrigir. Mas o que vocês apontarem. Olhou um para o outro e falou, olha, a gente não tem capacidade técnica de falar se está certo ou não. É muita responsabilidade, É muita responsabilidade, são 300 unidades, tem muitos moradores envolvidos, então tem que ter um respaldo técnico, vamos contratar uma empresa. E aí, por indicação, essa síndica nos contatou, apresentamos uma proposta dentro do quadro de concorrência delas, fechamos o contrato e fomos para essa inspeção, onde durou em torno de 3 dias aí toda a parte de inspeção. Então, vistoria desde a cobertura até os subsolos, toda a parte de área comum. Lá da antena, do para-raios, até o poço de água pluvial, água de esgoto. Dentro da garagem. Então a gente vem vistoriando toda a parte de cobertura, partes internas, externas, fachada, via drone também, para verificar. Se usa drone, é? Sim, sim. Legal. Eu não, depende da empresa contratada, tá? Certo. Eu, particularmente, executo em todas as minhas obras, tanto a inspeção predial quanto recebimento ou entrega, eu faço essa parte do drone, se necessário, termografia também, medidor de umidade para alguns pontos onde apresentam infiltração, tudo isso para constatar e mostrar que existe aquele defeito no recebimento ou na entrega. Tá? Então a gente vem desde lá do para-raios, verificando toda a parte de cobertura, interna, externa, casa de máquinas, escadaria, todos os halls de elevadores ali dos apartamentos, todos os shafts elétrico, hidráulico, sistemas, verificando as condições daquilo ali. Térreo interno, todos os ambientes, térreo externo também, todos os ambientes. Isso tudo focado em normas, leis e acabamento visual ali, né? O que você consegue ver de forma sensorial. Certo. Tá? Parte de equipamentos também, a parte de comissionamento. Comissionamento, né? Teste de equipamentos, do funcionamento de bombas, elevadores, gerador, bomba de esgoto, bomba de água pluvial. O que a gente tem mais? Pressurização, parte de pressurização, sistema de combate a incêndio. Combate a incêndio, hoje a gente tem bastante a parte de reuso de água. Verdade. Temos também a parte de aquecimento solar.
Então tem piscinas que se tem todo, faz né? necessário essa vistoria. Quanto mais complexo o condomínio, também é mais complexa a vistoria e às vezes demanda também do envolvimento de alguns outros profissionais. E aí a gente tem parceria aí com engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, Claro. que pode estar auxiliando a gente também. Tá, e daí disso sai um relatório. Disso sai um relatório, Tá. tá? Então dentro desse relatório a gente pega coisas como falta de ladrão em piscina, em espelho de água, falta de atendimento a ITs do Corpo de Bombeiro. Uhum. Aí o pessoal questiona muito assim, olha, mas o bombeiro não emitiu a AVCB? Sim, mas a vistoria do Corpo de Bombeiro, ela não é minuciosa como uma perícia, como uma inspeção Sim, predial. O bombeiro ele vai ali ver se a bomba tá lá, se tá funcionando, se tem as mangueiras, se tem os Mas por extintores. amostragem, né, Samuel? Por amostragem. Por amostragem. Eu vou testar uma coisa aqui. Então, jogar toda a responsabilidade pro Corpo de Bombeiro, pro oficial que sai ali para fazer 10, 15, 20 vistorias num dia, é muita coisa, né? Claro. Com aquele monte de projetos e tem que sair aprovando. Então, não necessariamente porque eles expediram um AVCB, que daqui a um ano, quando vencer esse AVCB, eles vão renovar seu AVCB. Pode ser que daqui a um ano eles peguem alguma coisa que eles não pegaram no primeiro, e ele vai te notificar dizendo, olha, isso aqui está irregular. Pode ser que no segundo ano também não pegue, mas que pegue na próxima, na terceira renovação, e eles vão te cobrar. Está em desacordo com o projeto, está em desacordo com a IT, não pegamos lá, pegamos aqui nessa auditoria, que é uma forma de auditoria, para ver se foi cumprido, porque tem diversos responsáveis técnicos envolvidos Claro. nesse serviço. Então, assim, se foi cumprido aquilo ali que está no projeto. Se não foi, tem que fazer adequação. Apresentar lá uma FAT para o Corpo de Bombeiro, adequar, se for manter da forma que está e for possível, né? Apresentar essa FAT, fazer a alteração do projeto. Tá. Aí você entregou esse relatório, que vai ser maior ou menor de acordo com as inconformidades que você identificar. E aí, o que o condomínio faz com esse relatório? Exatamente. Aí vai de construtora para construtora, depende do tamanho do relatório. Esse relatório é apresentado para a construtora com aquelas inconformidades para que ela faça a adequação. Normalmente a construtora, alguns itens ela tem respaldo, alguma alteração, que eu acabei de colocar, foi feito diferente do que está no projeto do Corpo de Bombeiro. Mas olha, está dentro da norma e eu consigo adequar, estou fazendo uma FAT para poder corrigir esse item. Ela vai apresentar a documentação e corrigir. Uhum. Olha, não foi feito um as-built de um projeto, ou está diferente disso. Ela tem que apresentar argumentos para rebater aqueles itens que está no laudo, tá? Ou então, a fachada foi mal pintada. Repinta a fachada. Trata uma trinca, muitas vezes acontece de caixilhos estarem danificados pela equipe que desce de pintura ou de limpeza mesmo, acaba deixando plástico nos caixilhos, respingo de tinta, respingos de massa ali do próprio processo executivo da fachada. Então, são diversas situações, Demilson, são diversas situações dentro desse laudo, que aí a construtora tem que se posicionar ali perante aos itens apontados, seja eles 100, seja eles 500, 200, enfim. Tá, mas aí de forma administrativa essa discussão, não é, Samuel? Não precisa levar isso para uma discussão judicial, porque as boas construtoras, as construtoras sérias têm uma estrutura de assistência técnica que realmente responde pelas suas responsabilidades. Sim, e principalmente assim, que eu digo na largada aí, nessa transição, é uma forma, a construtora está apresentando para você ali, olha, tá aqui meu laudo de constatação da forma que eu estou entregando o empreendimento. O empreendimento, olha, está aqui o meu laudo de problemas, vícios construtivos, defeitos, enfim, que foi feita pelo nosso engenheiro. O construtor analisa aquilo ali, analisou, olha, esses itens são passíveis de correção, esses outros estão dentro de uma tolerância permitida também. Vou te dar um exemplo de uma botoeira de alarme de incêndio lá, que às vezes na norma pede 1,35 m de altura. Nossa, você vai medir lá, tá com 1,30 m. Você vai fazer a construtora desmanchar todo o sistema de alarme, não faz sentido. Uhum. Então, assim, nós como
profissionais, temos que apontar, está em desacordo, porém também levamos esse bom senso dizendo, olha, está dentro de uma tolerância assim, 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 ponto. Questão muito a parte hoje, eu estava conversando com a Ali antes da gente entrar, a parte de envidraçamento de sacadas também, que está tendo uma alteração aí por parte do Corpo de Bombeiros, Verdade. entendimento desses envidraçamentos. Uhum. Tem alguns empreendimentos que foram aprovados numa vigência anterior e ainda estão sendo entregues, que tem uma distância mínima ali entre terraços, que não é passível do fechamento do envidraçamento. Então, às vezes, fica dúvida ali do condomínio, posso fechar, não posso fechar, vou estar em desacordo, não vou, a construtora errou, a construtora não errou. Às vezes não é a construtora que errou. Sim. É as normas e leis que vêm se atualizando e precisam ser acompanhadas. Exatamente. Então, diversos empreendimentos hoje você já vê essa modificação arquitetônica nas fachadas hoje em dia, com essa altura aí de 1,20 m, que é o mínimo que o Corpo de Bombeiro pede, entre pavimentos, ou em L, somando a parte horizontal com a parte vertical, dando esses 1,20 m para poder fazer o envidraçamento da sacada, tá? Interessante, interessante. Agora, Samuel, vamos pegar uma outra situação que está acontecendo no dia a dia. A Mister Síndico pega prédios com muitos anos de construção. Né? Recentemente, a Mister Síndico assumiu um prédio de 58 anos. Né? Naturalmente, esse prédio, além de estar totalmente desatualizado pelas normas atuais, ele também passou por problemas de gestões anteriores que também não fizeram todos os cuidados necessários para que o prédio pudesse estar adequadamente atendendo os condôminos. O que você recomenda nesse caso? Né? Tá lá o prédio, 58 anos, né? O que você recomenda? É engraçado, é uma situação que a gente não combinou, mas assim... Não, aqui é tudo ao vivo, gente, é para realmente ter espontaneidade. Eu estou fazendo atendimento hoje de um condomínio na Zona Norte de São Paulo, que tem em torno de uns 45 anos. A princípio eu fui chamada para esse condomínio para atendimento a uma demanda judicial, isso por conta de um vazamento que teve para o vizinho, enfim, o vizinho achou que devia, contratou um engenheiro lá, fez um relatório técnico, apresentou e entrou com processo contra o condomínio. Então, em defesa do condomínio, eu fiz a parte de assistência técnica judicial, entrei junto com o condomínio para fazer a defesa dele e falar, olha, não existe problema estrutural, porque o relatório técnico veio dessa forma para a gente, né? Olha, o prédio vai cair, e, enfim... Então, o juiz demandou uma diligência muito mais rápida do que normalmente faz. Fizemos o acompanhamento, conseguimos comprovar aí que não tinha nenhum risco estrutural, que o problema de infiltração tinha sido resolvido e o processo continua. Dentro disso, eu percebi a necessidade do condomínio de uma inspeção especializada na parte estrutural. Certo. Por conta de acesso aos subsolos, onde visualmente eu consegui detectar problemas estruturais na base dos pilares, que são corrosão das armaduras. Então ele cria uma fissura vertical nos pilares, dizendo que essa armadura entrou num processo de corrosão, teve expansão do aço e rompeu o concreto. Então ali eu já orientei a síndica, independente de contratos, olha, você precisa de uma inspeção aqui, especializada na área de estrutura, de patologia, para poder averiguar e corrigir isso daqui, antes que se avança e fica mais grave. Claro. E recomendei, e é o que eu recomendo, que você me perguntou, a inspeção predial. Então, assim, é recomendado pelo próprio CREA São Paulo e pelo IBAP, inspeções prediais de acordo com a idade do condomínio. Quanto mais antigo, menor essa periodicidade. Então você tem que fazer uma inspeção predial. O que é essa inspeção predial? Ela é um check-up da edificação. Então hoje a gente tem uma norma lá do IBAP que rege essa inspeção predial. Ela vai verificar sistemas construtivos como
elétrica, hidráulica, impermeabilização, sistema de combate a incêndio, tudo focado no desempenho e vida útil da edificação. E é verificado também a parte de documentação, parte de AVCB, a BITSE, outorgas, às vezes a gente tem o ambiental lá, esqueci, fugiu o nome agora. Ok. Tá, mas... Sim, do meio ambiente. Exatamente. Então, é verificado toda essa parte documental e toda a parte de sistema do condomínio. É feito um laudo como de recebimento e entrega, de forma geral no condomínio. Também pode ser selecionado algumas unidades que apresentem algum tipo de defeito, ou de vício, patologias. A gente faz esse relatório de forma geral e classifica isso. Tem um método de classificação de nível. Pode ser um nível crítico, baixo, intermediário, e orienta. Dentro desse laudo, a gente já orienta o síndico aonde gastar os recursos do condomínio. Então, se você não Mas seria, Samuel, a mesma coisa que um retrofit que seria necessário fazer no empreendimento? Não, o retrofit ele pode ser recomendado dentro desse laudo de inspeção. Tá. A ideia do laudo de inspeção ele é totalmente sensorial também, visual. Eu te falei, nos meus laudos eu uso drone, uso a termografia, uso algo a mais para complementar, então eu sempre entrego para o cliente mais do que eu prometo. Se a norma fala que ela é sensorial, eu posso usar uma termografia, eu posso usar um drone, eu vou usar e vou entregar um trabalho mais completo para o condomínio. Tá? E dentro desse laudo eu posso recomendar a inspeção especializada em estrutura, uma inspeção especializada em fachada, por conta de risco, de repente, de um desplacamento, muitas trincas, tem que ser feita uma esquadria que pode cair, né? Exatamente. Então, dentro desse laudo de inspeção, eu faço algumas recomendações que devem ser seguidas pelo condomínio e a gente classifica por sistema a criticidade de cada sistema. Perfeito. Então, assim, olha, nesse condomínio... Para priorizar, né? Exatamente, para priorizar. Porque o condomínio não tem muito dinheiro, ele vai ter que captar recursos, então ele tem que definir uma prioridade do que executar. Exatamente. Você define essa criticidade. Exatamente. Perfeito. Dentro do laudo de inspeção predial, a gente faz essa definição de criticidade. Direcionando o síndico, muitas vezes a gastar um dinheiro que ele ia gastar com a reforma de um salão de festas, para um problema que realmente ele precisa executar. Você pega um condomínio aí que fala, olha, eu ia reformar um salão de festa e ia gastar 300 mil reais. E aí você vai ver o pilar no subsolo, tá todo detonado, tá todo... Sim. Então, assim, o que vale mais? A segurança? O que vale mais? A segurança ou a boniteza ali do salão de festas? Não. Prioriza a parte de segurança, executa a parte estrutural, que contempla ali um bem maior, que é a estrutura da edificação e a conservação do patrimônio. Legal, legal. Agora eu vou colocar uma outra questão para você. Né? Se em algum momento você quer complementar alguma coisa, enfim, você fica à vontade aqui, porque é para ser uma coisa muito espontânea realmente. Que é uma realidade que a gente vive e eu já vivenciei algumas vezes. Eu sou síndico de um condomínio, não é? Aquele condomínio está ali instalado perfeitamente e vai começar uma obra no terreno do lado do condomínio. Que cuidados nós devemos tomar em relação a isso? Porque ele vai fazer estrutura, ele vai usar batistaca, ele vai fazer a fundação, vai fazer bombeamento de concreto, etc., movimento de terra e tal, e isso pode impactar o empreendimento que é o nosso empreendimento, que nós somos responsáveis. Que cuidados, então, deveria ser feito e o que você poderia oferecer para isso? Demilson, nesse caso, a responsabilidade parte para a construtora, né? Eles são responsáveis pela execução desse novo empreendimento que está ali ao lado do seu empreendimento. Então, assim, a responsabilidade de ter um seguro, de fazer um laudo cautelar de vizinhos, é total da construtora. Claro que o vizinho pode ou não conceder o acesso do perito, no caso nosso, à propriedade dele para poder fazer o laudo de constatação.
criar esse ad perpetuum, mostrando o imóvel dele por dentro e por fora e as condições que ele se encontra antes do início das atividades da obra. Correto. Tá? Então, assim, a construtora hoje contrata como engenharia, olha, eu quero que você faça a vistoria desses vizinhos aqui que são circundantes à minha obra que está nesse terreno. Então, fechamos o contrato, a gente vai em cada um dos vizinhos, visita e vistoria cada um dos imóveis. No caso de edifícios de vários andares, normalmente a gente se limita ali à fachada, subsolos, primeiro, segundo andar no máximo. Tá? Não tem a necessidade de fazer o prédio inteiro, uma vez que, se tiver problema lá em cima, lá embaixo... Imagino que já teria lá embaixo, não é? Exatamente. Então, imóveis como residências pequenas, a gente também faz toda a vistoria, faz a constatação, nome do proprietário, quem acompanhou, dia, horário, faz isso todo esse registro no laudo cautelar e entrega isso para a construtora. Ah, Samuel, a construtora não fez o laudo de vizinho e está iniciando a obra. Você faz aqui para o meu imóvel? Eu faço. Contrata o nosso serviço, a gente vai fazer a constatação do seu imóvel, registrar e deixar lá a data que foi feita a vistoria. Aconteceu algum problema e não está registrado lá no laudo cautelar, a construtora é responsável. Correto. Tá? Correto. Então, assim, é muito difícil, mas acontece. Hoje, para você executar o seguro da obra, o próprio seguro vai te pedir. Olha, fez o laudo cautelar de vizinho? Me apresenta o laudo. Me apresenta o contrato de construção para poder resguardar aquela obra que você vai estar fazendo. Sim, que sim. tipo de fundação que vocês vão usar? Vai ter escavação? Vai ter contenção? Para saber a magnitude da obra. Tá? Correto. Isso é importante, tanto para um lado como para o outro. Porque, por exemplo, no caso da construtora, o condomínio pode alegar, olha, essa trinca aqui foi vocês que causaram. Não, se tem um laudo cautelar, vai dizer, olha, essa trinca já existia quando você começou a obra. Não é? Exatamente. Ou era uma trinca, ou digamos, era uma fissura e virou uma trinca. Aí tudo bem, aí a construtora tem responsabilidade. Sim, exatamente. O que acontece muito, Demilson, que eu já peguei situações, claro que assim, levando pro lado de que está todo mundo correto ali. A construtora fez o laudo cautelar, o vizinho reclamar, falar, olha, apareceu uma trinca aqui na minha casa. E às vezes, aquela trinca já existia, não houve modificação, consta lá no laudo, mas é uma trinca, uma fissura que aos olhos de quem não tem o conhecimento técnico, não percebeu. Então, assim, existia trinca ali, você nunca percebeu ela, mas quando começa obra, batistaca, caminhão passando na rua, que você começa a sentir a vibração, aí você começa a perceber e fala, nossa, tem uma trinca ali. E na verdade existia, você nunca percebeu ela, sempre esteve lá, continua lá, e aí quando a gente é chamado, olha lá, olha o laudo, fala, não, tá aqui, já existia. Aí o cliente, nossa, eu nunca tinha percebido essa trinca. E tem aquelas situações de má fé também, mas... Claro. Que aí tá provado já no laudo, olha, tá aqui, já existia, acabou, para por ali. E existe a situação de não existir, não tinha trinca, tá lá a foto do ambiente, lindo, perfeito, trincou. Isso. E a construtora faz a opção de indenizar esse vizinho, ou ir lá e consertar, ou acionar o seguro para poder indenizar, aí fica a cargo da construtora, tá? Aí entra também a política de boa vizinhança. Samuel, eu sei que você trabalhou em empresas altamente responsáveis nesse mercado. Por exemplo, tem uma vilinha de casas do lado do prédio que está se construindo. Claro que vai cair sujeira, vai cair um resto de pintura, um resto de massa, enfim, etc. Vai lá e pinta a casinha do cara, né, do lado, para ter uma política de boa vizinhança, né? Construtoras sérias normalmente fazem isso. Eu tenho muitos exemplos aí de situações em que isso aconteceu. Sim, eu acho que é fundamental ter essa prática de boa vizinhança, até por conta do incômodo que é gerado da obra, né, em si, a esses vizinhos. Então, essa política de boa vizinhança é legal,
Nos laudos cautelares, o que a gente tem feito, você falou de respingo, disso, daquilo, eu falei de caminhões também que transitam. Então, nos laudos cautelares de vizinhos, além dos vizinhos, eu tenho costumado registrar bastante a parte de calçada, pavimentação da região ali da obra e constar isso no laudo também. Porque a gente tem um outro cliente, um outro vizinho, que é a prefeitura. Então, Exatamente. depois vai falar assim, olha, a sua obra É. danificou o asfalto, fez esse buraco aqui. Aham. A sua obra entupiu o bueiro aqui, a boca de lobo, É. entendeu? É. A sua obra danificou a calçada dos vizinhos aqui. Então, com isso você consegue ali perpetuar essa característica e mostrar que já era existente, entendeu? Claro. Antes do início da obra. Claro, muito legal. Aí um pouquinho atrás você mencionou duas entidades que eu queria que você explodisse um pouco e explicasse o que elas fazem, tá bom? Você falou do CREA e falou do IBAP. Então, explica para a gente o que significam essas entidades, quais são as atribuições, as responsabilidades e a importância, por exemplo, de um profissional da sua envergadura de estar ligado a essas entidades. Demilson, vamos lá. Hoje eu sou membro da Associação de Engenheiros do ABC e representando ela eu estou como conselheiro suplente no CREA São Paulo. Legal. A parte de fiscalização que cabe ao CREA é garantir que as atividades técnicas relacionadas à engenharia, agronomia, enfim, esteja à frente dos trabalhos um responsável técnico. Que as empresas que prestam serviços técnicos estejam registradas junto ao CREA. A empresa estar registrada junto ao CREA quer dizer que ela tem um profissional responsável técnico também registrado no CREA. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Exatamente, correto. Então, a parte do CREA ter essa fiscalização para que todas as atividades técnicas tenham um profissional, um responsável técnico à frente delas, tá? Seja a parte estrutural, seja a parte de revestimentos, acabamentos, estruturas metálicas, mecânicas, hidráulicas. Então, é uma gama bem grande de serviços e fiscalizações. Tá? Essas fiscalizações têm se intensificado bastante nesses últimos anos. Então, a gente teve um salto muito significativo. Fechamos o ano passado em torno de 700 mil fiscalização. Nossa, um número significativo, só no estado de São Paulo. Exatamente, e deve crescer ainda mais esse ano. Tá? O outro órgão que você comentou é o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias de Engenharia, tá? Qual eu também sou associado. É o maior instituto de perícia hoje do Brasil. Então a gente tem o IBAP São Paulo, cada estado tem um IBAP também, igualmente o CREA. E tem o IBAP Nacional, onde engenheiros, arquitetos, agrônomos, enfim, são diversos segmentos também que podem se especializar na parte de perícia. A perícia ela vai além da perícia técnica da parte civil. Então, parte elétrica, parte mecânica, a parte civil, a parte de arquitetura, patrimônios tombados, perícia grafotécnica, é uma ampla gama de atendimentos também, tá? Então, o IBAP está ligado a tudo isso. Toda a parte judicial, perícias, laudos, avaliações de imóveis. Então, a gente fica aí o convite para quem não conhece, entra lá no site do IBAP, venha participar também, venha se associar ao IBAP. Como é que se faz para se associar ao IBAP, por exemplo? Hoje tem alguns pré-requisitos que tem que ser atendidos, está lá no site oficial do IBAP São Paulo, tá? Tem alguns critérios que o profissional precisa atender. Ter experiência ali ou ter uma qualificação técnica junto com uma faculdade associada. Hoje eu acho que é o Mackenzie. Então, assim, o aluno do Mackenzie, ele já pode se associar ao IBAP.
Olha, É uma prerrogativa do IBAP que ele pode ir lá como aluno e já entrar, o aluno lá entrar no IBAP. Certo. O pós-graduado do IBAP em avaliações e perícias também pode ser membro do IBAP. Também pode fazer um curso lá no IBAP, não é isso? Isso. Outra exigência seria 3 cursos no IBAP. Então, se tem 3 cursos lá pelo IBAP, você vai apresentar os seus cursos e se associar ao IBAP. O terceiro ponto seria profissionais que já atuam na área e tem os laudos ali. Você pode apresentar os laudos dos últimos 3 anos aí, 3 laudos, um de cada ano, e se associar também. Tá? Isso vai para uma câmera lá de análise. Feita a análise, aprovou. Na próxima assembleia, ele já é apresentado a todo o IBAP na reunião que a gente faz mensalmente. Então, lá a gente tem câmera de inspeção predial, câmera de segurança, câmera de perícias, câmera de avaliação imobiliária, onde é discutido, inclusive, a revisão das normas. Tem as normas do IBAP e tem as normas ABNTs. Isso. Então, dentro dessas câmeras é discutido a revisão dessas normas. Vocês colaboram? Colaboram totalmente com a ABNT, perfeito, além de sugerir revisões, né? Quando a ABNT abre para consulta pública. Legal, legal. Gente, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Exatamente. Que é importantíssimo porque nós temos uma gama muito grande de normas que nos direcionam ao cumprimento de uma série de requisitos de acordo com o assunto em questão. Agora, Samuel, vamos virar aqui um pouco mais a chave e vamos falar um pouco de uma coisa que atinge a todo mundo. É quase impossível uma pessoa comprar um apartamento novo e não querer fazer obra dentro desse apartamento. Alguns destroem o apartamento por completo, outros são mais coerentes, né? Algumas construtoras já dão a possibilidade de uma personalização com antecedência para evitar esse quebra-quebra, mas enfim, a pessoa comprou o apartamento e ela quer fazer uma obra. Que cuidados essa pessoa tem que tomar junto às pessoas que ela vai contratar e junto ao condomínio, porque o síndico é responsável por fiscalizar essa obra e ele pode também determinar um preposto para fazer esse acompanhamento. Vamos dar um apanhado geral sobre isso. Demilson, isso aí é... Mexi na fogueira, hein? Assunto para o podcast todo. Vamos lá. Vamos dar uma pincelada. Mas, Samuel, antes de você começar, só para lembrar que você já é um convidado aqui permanente. Em breve você vai voltar para a gente tratar de outros assuntos também. Vamos lá. Tá bom? Obrigado. Eu agradeço aí o reconhecimento e com certeza. Lá. Demilson, por parte do condomínio, tá? Síndico. O síndico, ele é responsável por tudo que tá acontecendo ali no condomínio, né? E muitas vezes o síndico não tem capacidade técnica de avaliar isso. Então você entra em reformas de baixa magnitude e de alta magnitude. O rapaz ali que vai só instalar o piso lá onde a construtora deixou o contrapiso, pintar o apartamento, e você tem aquele que destruiu o apartamento inteiro. Exato. Tirou todas as paredes e tá tocando terror lá, quer mudar o banheiro de posição, a cozinha e tudo mais. Isso. Então, assim, a gente tem uma norma, a BNT, que é a 16280, que é uma norma de reformas, tanto de apartamentos quanto de área comum, e que ali ela já vem descrevendo o que precisa ter para poder fazer a reforma. Apesar da norma falar para você a documentação, cabe uma pessoa técnica fazer análise. Então o síndico hoje vai lá e fala, olha, me dá a RT aí. Pega a RT, coloca na gaveta e fala, pode fazer sua obra. Aquele profissional que te entregou a RT, ele é habilitado para fazer aquela reforma? Ou é engenheiro eletricista que está te entregando uma RT de reforma civil? Ou é engenheiro eletricista que está te entregando uma RT de ar-condicionado, por exemplo? Então, cada um no seu espaço ali tem que ter uma análise. Se o que ele coloca, que vai ser reforma, colocar um item ali, mas ele tem que detalhar na RT tudo que vai ser feito. Sim, hoje existe um plano de reforma, não é só uma RT.
Tá. Então, o que o profissional tem que entregar? Ele tem que entregar um projeto, seja um croquis de antes e depois do que tem que ser feito, entregar um memorial descritivo, entregar ali um ART, constando todos esses itens. ART de execução ou de supervisão, não é uma ART de laudo ou de coordenação de equipe ou de infinitas outras temas que a gente pode colocar ali na atribuição. Pode ser uma RRT também. Pode ser uma é? RRT de um arquiteto. De um arquiteto. Tá? Que é regido aí pelo CAU, né? Exato. Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Uhum. Pode ser uma RT, pode ser uma RRT. Então, contratei lá um arquiteto ou um engenheiro para acompanhar a minha reforma. É acompanhar. Não é entregar a documentação e esquecer. É saber, orientar o cliente ali, que ele vendeu aquele serviço, o que tem que ser feito, o que pode, o que não pode ser feito. Se o condomínio é bem esclarecido, tem já um plano de diretrizes formalizado, ótimo. Aquele engenheiro ou aquele arquiteto que vai pegar aquele plano de diretriz, ali tá já tudo que ele pode ou não pode fazer. Dentro daquilo, cabe ao condomínio, quando ele apresenta a documentação, verificar se ele está atendendo as normas, as leis e o próprio regimento interno do condomínio. As regras internas, né? Exatamente. Hoje a gente se depara com uma situação de abertura de nichos em banheiros. Virou moda isso aí. Exatamente. Então, assim, a abertura de nicho numa parede de fachada pode? Não pode. Por que não pode? Porque ele vai diminuir a espessura da parede e possivelmente ele vai criar uma mancha na fachada do prédio. Uma infiltração. Exato. Até tecnicamente é possível executar. Mas se não tiver muito bem impermeabilizado, não for quebrado minuciosamente com cuidado, pode danificar a fachada. Quanto custa hoje descer um profissional com NR35, NR18, cadeirinha, corda certificada, com uma empresa registrada no CREA, com um profissional habilitado? É uma fortuna. Então, assim, coloca aí R$5.000 pelo menos para o cara descer lá, coisa de 1-2 horas. Se ele tiver que fazer o reparo, é mais caro. Exato. Então, é restrito a abertura de nichos em muitos condomínios por esse motivo. Aí a gente se depara, às vezes, com uma pessoa que quer abrir um nicho numa parede que faz divisa entre um apartamento e outro. Aí você tem uma parede lá de 15 centímetros, a pessoa quer colocar um nicho, mas do outro lado tem outro apartamento com outro banheiro que ela também quer colocar um nicho. Daquele lado mesmo. E aí o que vai dividir os dois apartamentos? Então aí a gente precisa observar isso e falar, olha, a acústica do apartamento, esquece. Quando você estiver usando o seu banheiro, você vai escutar o vizinho e vice-versa, ou a sala, enfim. Então é restrito a abertura desses nichos na parede do banheiro quando faz divisa com a área comum ou com outros apartamentos também, em muitos condomínios. E a gente orienta dessa forma, que seja restrito. A gente tem bastante coisa na questão de alvenaria estrutural hoje também. Então, assim, você não pode executar rasgos, aberturas em alvenaria estrutural. Exato. Então, para o condomínio que vai fazer a reforma, contrata um profissional que vai te fazer um plano de reforma e que vai te entregar toda a orientação e que esteja disponível para você sempre que você precisar. Que se tiver que ir lá na sua unidade, ele vai lá na sua unidade, ele vai acompanhar, ele vai orientar, ele vai treinar a equipe, ou que tem até equipe própria, que é muito melhor, tá? Porque além de fazer o plano de reforma, ele vai executar a obra para você e vai te dar uma garantia em cima daquele serviço que ele prestou. Então, passou-se ali um ano, teve um problema de impermeabilização, você vai chamar aquela empresa que prestou serviço para você e vai falar, tô com um problema de impermeabilização. Estará na garantia. Estará na garantia. Ela é responsável por ir lá, quebrar, arrumar e te entregar da mesma forma que a construtora te entregou. A construtora tem que te dar garantia, a empresa de reforma também tem que te dar garantia. Correto. E o condomínio? O que o condomínio tem que fazer para acompanhar todas essas obras? Condomínio. Falei, muitas vezes o síndico ele não tem conhecimento técnico para aprovar essas obras. A Como Engenharia ela presta serviço nesse sentido
de assessoria técnica aos condomínios na aprovação de reformas. De que forma? Toda análise de documentação de reforma, principalmente nessa parte de implantação de condomínios, onde tem uma demanda alta de reformas, né? Muito movimento. Muito movimento, muitas obras. Então, assim, a assessoria, ela começa na parte de aprovação de todas as reformas. Então, nós recebemos de outros engenheiros e arquitetos toda a documentação, todo o plano de reforma, verificamos se elas estão de acordo com as normas vigentes, leis e os regimentos internos do condomínio. Estando de acordo, a gente libera, faz uma carta de aprovação dessa reforma e comunica à administração do condomínio. Olha, o apartamento está apto para a reforma. Ok. Daí por diante, inicia-se a reforma. E periodicamente nós realizamos vistorias em forma de auditoria para verificar se realmente está sendo executado aquilo que foi apresentado no plano de reforma. Da mesma forma que pode estar seguindo certinho, sempre existe ali no meio da reforma, olha, putz, eu não quero mais essa parede, vamos arrancar ela. E isso não constava no plano de reforma e a pessoa tira a parede. Entendeu? Ela tem que apresentar um novo projeto para o síndico. Exatamente, ela tem que apresentar a revisão daquele plano de reforma dizendo, olha, a gente mudou aqui, vamos fazer a alteração dessa parede. Falei, às vezes é uma alvenaria estrutural e não pode remover a parede. Às vezes é uma estrutura convencional aí de concreto armado e pode ser feito. Tem que verificar se não tem um pilar ali, uma viga existente, se não vai fazer nenhum dano. Pode danificar isso também, não é? Exatamente. Então, assim, estrutural. Hoje é muito mais barato você ter essa assessoria do que você ter um problema estrutural. Samuel, o engenheiro ou arquiteto que está fazendo a reforma, ele é responsável técnico, tudo bem, mas o síndico ele é responsável técnico por analisar o que aquele engenheiro está falando que vai fazer. Então você tem profissionais e profissionais no mercado, como em todas as áreas. Será que aquela pessoa sabe, aquele engenheiro que está assinando uma RT e infelizmente tem alguns maus profissionais aí que fornece isso, não conhece o empreendimento, nem vai no empreendimento e acha que está tudo certo. A pessoa está fazendo uma obra lá e vai remover uma viga, um pilar. Que tem casos, tá, Ademilson? Tem casos aqui em São Paulo que o pessoal arrancou o pilar inteiro. Meu Deus, e o prédio não caiu? nós temos Pelo que eu sei, não, mas tá. Houve intervenção estrutural. Certo. Houve a fiscalização de um engenheiro, bem conhecido aí, inclusive da USP, do meio da parte de perícia, e recomendou, não, olha, para tudo, tem que fazer um reforço estrutural emergencial aí. Então, assim, quanto custa uma assessoria? E quanto custa fazer um reparo, um reforço estrutural? Primeiro é um laudo estrutural. Você tem que envolver um patologista, você tem que envolver um projetista estrutural e tem que fazer uma recuperação estrutural ali. Uhum. Os materiais para recuperação estrutural, uma argamassa estrutural, um grout, é extremamente caro. Sim. Então, vou te dar um exemplo aí de um apartamento que teve uma infiltração. A gente fez um laudo lá de patologia, teve uma infiltração já decorrente de anos, tá? E houve um desplacamento da laje de uma cozinha. A gente chegou lá e constatou a ferragem dessa laje já em estado avançado de corrosão, com rompimento das armaduras. Nossa. A gente fez já o escoramento da laje, fez toda a análise, abertura de janelas de inspeção, fez a análise que precisava, gerou o relatório, apresentou para o condomínio. E assim, um apartamento com uma área aí aproximada de 10 metros quadrados, a gente está falando de um orçamento de reparo estrutural de uma laje, algumas vigas aí, coisa de R$50 mil. Nossa, é muito dinheiro. Fora o laudo, tá? Eu fiz o laudo, eu não faço a parte de recuperação. Certo. Eu faço o laudo, dentro do meu laudo vem lá a prescrição do que tem que ser feito. E orienta quem for fazer. E oriento quem for fazer. Uhum. Então, também indico algumas empresas que são especializadas na parte de recuperação, que tem mão de obra para isso, tem um know-how ali. Então, essas empresas orçam lá para o condomínio e a gente faz o acompanhamento, tá?
Então, dentro disso, só a parte de recuperação em torno de R$ 50.000, e isso decorrido em um prazo de 50 dias, sem poder utilizar nem a cozinha de cima, nem a cozinha de baixo. Sim. Escorada, e vai entrar com descascamento, limpeza, vai gerar inúmeras materiais, outras... Exatamente. Né? Mão de obra ali para limpeza. Então, por cima, só a parte de recuperação, 50 mil. Então, quanto que vale uma assessoria? Isso que eu coloquei aqui para você. Claro, Quanto que vale uma claro, assessoria? Claro. Então, o síndico não tem conhecimento, vai até onde você pode. Dali para frente, não pode. Chama quem Chama entende. uma assessoria, tem um apoio técnico, tem uma assessoria técnica ali, que possa te dar respaldo, aprovar aquelas reformas, te falar se pode ou não pode retirar lá uma parede, fazer um nivelamento de terraço, que hoje também virou moda. Sim, sim, sim. Tá? E é isso. Vamos aproveitar e vamos falar quais são os cuidados no nivelamento de terraço. Primeiro cuidado é se o projetista estrutural considerou aquele nivelamento. Qual a recomendação que tem no manual do proprietário? A construtora te entrega lá o manual do proprietário e nele fala se pode ou não pode fazer o nivelamento do terraço. Qual é a carga admissível daquele terraço? Tá? Então, procurar sempre a orientação da construtora e do projetista estrutural em relação da carga que pode colocar lá, qual tipo de enchimento que vai ser executado, se vai ser executado um enchimento com argila expandida, ou se vai ser executado um enchimento com isopor, tá? Que tem uma diferença significativa de peso aí, a gente está falando de um peso aí de 800 kg por metro cúbico na argila a 10 quilos por metro cúbico no isopor. Não, é impressionante. Então, é impressionante, mas você tem que saber a carga que vai admitir lá, fazer um cálculo. Isso tem muita gente que tem dificuldade, então as construtoras que puder já orientar, olha, a carga admissível é essa, se for fazer o enchimento tem que ser com isopor, tem que ser com argila expandida, já deixar essa orientação lá no manual do proprietário também. Uhum. Muito interessante. Samuel, nosso tempo voa, né? Tá passando muito rapidamente aí, nós precisamos chegar aqui no encerramento do nosso podcast. Eu queria que você falasse um caso que você vivenciou que realmente você ficou com medo de dali acontecer alguma coisa muito grave nessa tua vida toda aí profissional. Um caso. São muitos. Escolha um. Tá, mas assim, eu acho que o mais avançado foi dessa laje que eu comentei com você. É um negócio triste, é um prédio já com 45, 50 anos. É um negócio triste a situação que está. É um prédio que ainda tem algumas prumadas hidráulicas com tubulação de ferro. Ferro fundido. Ferro fundido, então assim, prumada de alimentação de água fria. Onde por termografia a gente já conseguiu detectar que tem vazamentos. E que ocasionou isso. E às vezes a falta de conhecimento do próprio pessoal, dos moradores, do síndico, do corpo diretivo. Não, faz uma argamassa aí. Isso costuma muito acontecer em subsolos. Tá trincando lá o pé do pilar, eles arrancam aquilo ali, faz uma massa de cimento e areia. Quando não coloca cal, que é altamente corrosivo ao aço, e reboca ali, passa uma tinta, isso é mascarar o problema, Sim. Que pode gerar um problema muito maior para você lá na frente. Então, você vê uma estrutura toda degradada, com aço rompido, é triste, é de arrepiar, fala, não quero pisar nessa laje, não quero ficar embaixo dessa laje, escora, e vamos trabalhar rápido aí para poder desenvolver um trabalho e fazer a recuperação dessa manifestação patológica. Perfeito. Samuel, queria agradecer muito sua presença. Foi uma oportunidade grande. Como eu já disse, você vai voltar aqui em outro momento para continuar nos enriquecendo aí com tanto conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo. E agradecer a todo mundo que está conosco aí também, né? E que possam continuar recebendo aí os conhecimentos que a gente traz através do Mr. Pod. Eu não poderia deixar de trazer um brinde para você. Samuel, muito obrigado.
Obrigado mesmo. Olha aí, gente. Pô, que bacana. A hora que você estiver lá no seu treino diário... Olha aí, ó. Com meu nome escrito ainda, ó. Olha que legal. Combinando com a minha camisa aqui hoje. Muito legal. Samuel, gostei na muito. cor das duas, né? Você vai lembrar aí da... Ah, tá aqui a Cume Engenharia também. Isso. Já sou fã da empresa. Muito legal, Samuel. Obrigado pelo carinho aí, me presentear com esse squeeze, né? Acho que o nome técnico é esse. Muito obrigado, gente. Então eu vou convidar o Ale para vir aqui. Não sei se tem mais alguém no estúdio, a gente sempre termina. Opa, Túlio vem também. O Túlio é o nosso anfitrião que nos recebe aqui nesse estúdio maravilhoso, né? A gente sempre convida eles que dão todo o suporte para que a gente possa ter esses programas nessa qualidade. O Túlio é responsável pela Rocha Marketing Digital, né? Que também é o responsável aqui pelo estúdio. E o Ale, que isso aqui só acontece porque tem um técnico da envergadura e da qualidade do Ale. Muito obrigado, vamos bater uma salva de palmas. Foi sensacional. Obrigado, gente. Até a próxima terça. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Parabéns, foi bacana mesmo, viu? Muito legal. Ele pode vir em mais 2 podcasts aqui. Ele pode vir no do português.